Todo brasileiro é apaixonado por futebol, certo? Mas existem outras modalidades de esporte. E falando em esporte, cada um tem a sua preferência. É por isso que a 14 de Julho FM traz todas as informações do esporte para você. Está no ar, Panorama Esportivo. Bom dia! Onze horas 33 minutos, 26 graus em Júlio de Castilhos. Bom dia a você que acompanha o programa Panorama Esportivo desta terça-feira, dia 9 de fevereiro. Eu sou o jornalista Arthur Azeredo e trago as principais informações desta segunda-feira do futebol. Psicólogo e 2 enfermeiros são investigados por morte de Maradona. Também em rodada do Campeonato Brasileiro, o Grêmio goleia o rebaixado Botafogo e volta a vencer após 7 jogos. Thiago Galhardo garante foco total no Inter após fim das negociações. Thiago Galhardo que estaria de saída para o futebol do Oriente Médio. Psicólogo e 2 enfermeiros são investigados por morte de Maradona. Um psicólogo e 2 enfermeiros, um homem e uma mulher que estavam a cargo de Diego Maradona nos últimos dias antes de sua morte em 25 de novembro, estão sendo investigados por suposto homicídio culposo involuntário. O neurocirurgião Leopoldo Luque e a psiquiatra Agustina Kozachov, que também tratou de Maradona, já estavam sob apuração da Justiça. A Procuradoria-Geral da Justiça de San Isidro abriu processo para apurar as responsabilidades pela morte de Maradona, falecido em 25 de novembro de 2020 aos 60 anos, em sua casa em Tigre, ao norte de Buenos Aires. 2 semanas antes de sua morte, o ex-jogador foi submetido a uma cirurgia na cabeça. Os 3 novos investigados devem comparecer ainda esta semana diante do Ministério Público para notificação e nomeação de advogados, informou a fonte citada pela imprensa local. A justiça busca apurar se algum dos 5 cometeu o crime de negligência, imprudência ou inexperiência nos tratamentos de saúde administrados a Diego Armando Maradona. Então aí segue as investigações sobre a morte e os possíveis culpados aí da morte de Diego Armando Maradona, craque argentino aí, né? Muito bem, seguimos então com mais informações. O Grêmio foi a campo ontem, venceu o já rebaixado Botafogo por 5-2. O Grêmio precisava encerrar uma sequência negativa no Brasileirão, vindo de 7 jogos sem vencer e tinha no Botafogo o adversário ideal para isso. Rebaixado e na lanterna, os cariocas não tinham mais pretensão na competição. E foi o que aconteceu. Na noite desta segunda, o tricolor goleou o rival pelo placar de 5-2 e voltou a triunfar na competição. O caminho para a vitória foi construído logo cedo, aos 6 minutos. Alisson abriu o placar. Depois foi a vez de Jean-Pierre, 10 minutos depois, marcar de falta. Na segunda etapa, Thuram marcou de pênalti. Navarro ainda descontou, mas não foi o suficiente para uma reação do apático Botafogo, porque Matheus Henrique marcou mais 2 vezes antes de Matheus Babi dar números finais ao confronto. 5-2, isso mesmo. O Grêmio teve uma atuação um pouco melhor, né, considerando também a situação do Botafogo, iniciando com o Maicon, né, tomou conta do meio-campo, conseguiu construir mais jogadas ofensivas, considerando, né, a fragilidade defensiva do Botafogo. O técnico Renato Portaluppi comentou e fez ressalvas sobre a atuação do Grêmio. O time produziu bem, mas cometeu falhas que não podem se repetir diante de adversários mais qualificados. Temos que ajustar, não é porque vencemos que está tudo bem. Contra times melhores pode custar a vitória ou até campeonato, alertou, visando a decisão diante do Palmeiras. Renato Portaluppi aí lúcido, né, por incrível que pareça, na entrevista. Com o resultado, o Grêmio subiu momentaneamente para a 6ª colocação com 56 pontos, 2 a menos que o São Paulo, primeira equipe dentro do G4. O tricolor volta a campo para enfrentar os paulistas no domingo às 20h30 na Arena, em jogo válido pela 36ª rodada do Brasileirão. Campeonato Brasileiro aí chegando na reta final, isso mesmo. 36ª rodada, já inicia no final de semana. Ainda tem muitos times ainda com jogos atrasados. Palmeiras, devido ao Mundial, tem 2 jogos atrasados. Também São Paulo, que se envolveu também, tinha jogos paralelos também, tem jogos atrasados. O Grêmio foi a campo ontem com Paulo Vitor, Wanderson na lateral direita, foi substituído na segunda etapa por Ferreira, Paulo Miranda e David Braz e Cortez.
preocupou muito, né, esse miolo de zaga do Grêmio ontem. Maicon foi substituído na segunda etapa por Lucas Silva, Matheus Henrique saiu para a entrada de Tassiano, Alisson foi substituído por Rodrigues, assumiu a lateral direita, né, após a saída aí do Wanderson. Ferreira foi mais para frente, PP e Jean-Pierre. Thuram foi substituído para a entrada de Isaac que entrou muito bem, muito participativo, né, deu passe para gol e tudo mais. Tabela com Matheus Henrique. O Thiago Galhardo garante foco total no Inter após fim de negociações. O atacante do Inter, Thiago Galhardo, se manifestou após transferência do Al Hilal não se concretizar. Pelas suas redes sociais, o jogador se pronunciou e garantiu foco total no Colorado, com quem tem contrato até o fim do ano que vem. Na sua conta do Instagram, o Galhardo assegurou que segue em busca para ajudar o Inter a conquistar o Brasileirão. Sou muito grato ao Inter por tudo e sempre honrarei essa camisa, assegurou ele, que é o artilheiro da equipe na competição com 16 gols. A transferência de Galhardo ao mundo árabe estava encaminhada, o jogador estava de saída para o Al Hilal, no entanto não houve depósito das garantias financeiras para a assinatura do contrato antes do fechamento da janela. Assim, o Inter encerrou as negociações. Ontem foi o último dia da janela de transferências para o mercado árabe. Com Thiago Galhardo entre os relacionados, o Inter encara o Sport na quarta-feira às 19 horas, a partida válida pela 35ª rodada. Acontece no estádio Beira-Rio. É o Inter aí que tem chance de ampliar um pouco mais a vantagem sobre o Flamengo, né? O Flamengo que empatou com o RB Bragantino. O Inter tem a chance aí de abrir 4 pontos na liderança e já pode, de repente, dependendo da combinação de resultados, no fim de semana ser campeão brasileiro. Isso mesmo. Se o Atlético Mineiro não vencer o jogo, empatar, e o Flamengo não vencer o Corinthians, e o Inter só depende dele, né? Se conseguir 2 resultados positivos, aí já pode ser campeão brasileiro. É um Inter muito próximo aí, então, do título. 11h39, 27 graus em Júlio de Castilhos. Este foi o Panorama Esportivo desta terça-feira. Voltamos amanhã com mais informações do futebol. Até mais!